E aí, moçada, tudo tranquilo? Tudo bem? Estamos aqui de volta, bater um papinho aqui hoje sobre quadrinhos e o quanto que, primeiro, né, que um preconceito bobo, às vezes uma desinformação, a ignorância pode te deixar fora de um universo, de uma leitura, de uma coisa que seja boa para você, que seja completamente diferente do que você imagina. E o outro ponto desse vídeo é o quanto que uma leitura pode puxar a outra, né? O quanto que uma coisa pode puxar a outra. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? E a primeira coisa que eu vou conversar com vocês, que eu vou falar, é sobre essa leitura aqui, ó. Tartarugas Ninjas, da coleção da IDW, lançado pela Pipoca Nanquim, cara. Isso aqui, deixa eu contar uma historinha pra vocês entenderem. Isso aqui, eu nunca gostei de Tartarugas Ninjas, tá? Via o desenho lá que passava na década de 80, achava aquilo tudo muito bobo, nunca me pegou, na verdade. Bobo não, porque a gente é criança, ali tudo é a mesma coisa. Mas nunca me pegou. E aí na fase adulta, vendo muita gente falando de Tartaruga Ninja e tal, eu falava, caralho, que doideira, como é que tem tanta gente que gosta assim? E hoje em dia, acompanhando aí o Autobot, o Marcelo, o Pernizila, o Christopher, colecionando na América, tem uma coleção de Tartarugas Ninjas imensas, assim, de bonequinhos, né? Falei, cara, o que esse pessoal vê nisso aí? E aí já tem um tempo, que já tem uns 2 anos aí que eu vejo nego publicando coisas de Tartaruga Ninja, de quadrinhos, e eu não entendia muito bem aquilo. Eu falei, cara, de onde que tá vindo isso tudo? E aí eu vi algumas coleções, né, e nada me interessou, porque os personagens não me interessavam, que eu achava muito infantil. E aí eu vi o Último Ronin, né, muita gente falando muito bem e tal. E aí o Marcelo Autobotivo falou, pô, isso aqui é do caralho, parará, parará. E aí eu acendi um alerta, falei, porra, tá aí, eu vou atrás dessa parada de Tartarugas Ninja, acho que vai rolar, né, vai ser um negócio legal, tal. Lá pro Natal eu compro. O tempo foi passando, eu fui fazendo outras lives e tal, mais gente falando de Tartarugas Ninja, eu falei, cara, que doideira. E aí o Pernizila, numa live que eu tava, falou dessa coleção, né, da IDW, que lá nos Estados Unidos acho que já acabou, são 18. E aqui no Brasil, pelo Pipoca Nanquim, tá no segundo agora, o segundo tem até a capa do Mert Splinter, né. E ele falou, pô, Júnior, isso aqui eu vou te dar de presente. E aí me deu de presente. E, cara, eu terminei de ler isso aqui tem uns 10 dias já. E adorei, cara, adorei. Mas adorei o suficiente pra querer continuar essa coleção, né? Querer continuar essa coleção aqui e querer ler a das Tartarugas Ninja clássica, né? Que é em preto e branco e tal. E que dizem que é muito bom também. E depois, posteriormente a isso, só depois ler o Último Ronin, né? Porque já que é o último Ronin, alguém deve morrer ali, né? Então, eu acredito que eu vou curtir demais essa coleção, essa leitura dessa coleção, tanto aqui do Pipoca Nanquim, que eu acho que isso aqui deve demorar muito para eles fazerem, né? Porque agora que tá no segundo, são 18. Torço para que ano que vem a Pipoca Nanquim lance aí uns 6 de uma vez, sacou? Pelo menos uns 4 por ano. Porra, é muito legal. Cara, e essa leitura, ela me pegou quando eu terminei. Primeiro que é uma leitura mais séria, não tem nada de infantil assim, como eu imaginei. Fala muito de honra, família, amigos, códigos, reencarnação, né? E quando eu terminei, eu fiquei meio que... Eu só fui perceber isso depois. Eu fiquei meio que com vontade de ler de novo, de ler mais coisas desse universo de artes marciais, ou de samurai, de ninja, do que fosse, né? Porque eu tava aqui nesse universo, e é um universo que eu já naveguei muito, por ter sido atleta, por ser judoca. E aí, cara, eu lembrei que na minha coleção tinha um mangá que eu não tinha lido ainda, que eu já tinha comprado há um ano e meio, que é esse aqui, ó. Coincidentemente, também do Pipoca Nanquim, né? Que é um mangá sobre o Miyamoto Musashi, né? O Miyamoto Musashi, que é uma das figuras mais emblemáticas da cultura do Japão, assim. Foi um grande samurai, um grande guerreiro. Esse mangá aqui é do Satoru Ishinomori. Cara, esse mangá, eu vou falar uma parada pra vocês. Ele tem a arte, um pouco, alguns desenhos, como ele é muito antigo, e quem me deu essa aula foi o Márcio, o Lápis Esmeralda. Ele falou, Joey, pode ser que você ache alguns desenhos meio assim, meio bobinhos, que é uma coisa bem antiga. E realmente, tem uns desenhos aqui, uma arte, às vezes assim, meio infantil demais e tal, né? Mas tem outras, que na maioria das vezes são splash pages, né? Que são bem legais de você ver, assim. E aí, cara, do meio pro final nisso aqui, eu me peguei completamente louco, viciado, querendo
mergulhar mais na obra do Miyamoto Musashi, né? Não do autor, mas do personagem. E aí eu fui remetido lá, sei lá, quanto tempo eu moro aqui? 25 anos? Há 20 anos atrás, mais ou menos, um querido amigo meu, a gente até não tem contato mais hoje, mas não por briga nem nada, porque perdemos o contato mesmo, o Augusto. O Augusto comprou os livros do Musashi, o Musashi escreveu 2 livros, um livro incrível, que dá umas 1.800 páginas. Que aqui no Brasil saiu dividido em 2 edições. E ele, quando lia isso, cara, ele me falava algumas paradas e tal, a gente conversava muito. E ele falava, meu irmão, isso é muito foda, parará, o cara era foda e tal. E aí, às vezes eu chamava ele pra sair, e aí ele tinha aquela melhor resposta pra mim quando o livro é bom. Ele, cara, não vou sair hoje que eu quero ler aquele livro. Eu falei, puta, que essa parada deve ser foda. E o Musashi sempre teve aqui, assim pra mim, né, no meu universo, aqui, um dia vem. E uma coisa que eu reforço aqui pra vocês é que o que é seu chega pra você. Então não adianta você fugir, correr, cara, vai chegar pra você. Eu sabia que uma hora ia chegar esse dia do Musashi. Nesse tempo todo eu nunca procurei nada dele, nem nada. Aconteceu que quando eu cheguei na parte final desse mangá, eu já estava completamente louco pelo Musashi. E falei, cara, eu preciso saber mais. Eu acho que eu tô pronto para ler aquela obra do Musashi. E aí eu entrei, procurei, tem na Amazon por 220 e tanto. É uma nova edição que saiu ano passado, 2024. Eles dividiram em 3 volumes. E se Deus quiser eu vou conseguir me dar de presente de Natal esse livro aí de 1.800 páginas juntando os 3 volumes. E paralelamente a isso, né, falando de Musashi e tal, cara, você vê como é que o que é seu vai chegar pra você, a parada tá aqui no ar, a energia, o negócio vem. E aí me falaram, eu acho que foi o Márcio mesmo, que me falou que Vagabond é sobre o Musashi. E eu já tinha visto muita gente falando desse mangá, falando, pô, Vagabond é foda demais, não sei o que, parará. E muita gente falando, e eu não sabia que era sobre o Musashi. E de repente, se alguém falasse também, ia passar assim, porque meu interesse não estava tão grande naquilo. E aí, na sexta-feira agora, quando eu terminei o mangá aqui, do Pipoca e Nanquim, eu fiquei louco, tava conversando com o Márcio, com o Lápis de Esmeralda, pra caralho, trocando ideia, parará. Eu falei, caralho, velho, eu vou ler o livro no Natal, vou comprar, eu vou não sei o que, parará. Eu tava acelerado, esse dia foi até difícil pra dormir. E aí o Márcio falou, pô, Joey, eu vou te dar um presente, cara. Eu vou te dar um presente, procura aí e tal, Vagabond que eu vou te dar de presente. E aí no sábado eu fui lá na Panini de Brasília procurar e comprei aqui o Vagabond. Fui lá buscar, que ele deu pra mim, né? E ainda não comecei essa leitura, mas é possível, provável que eu comece hoje ou amanhã. Tipo, hoje é segunda. Hoje ou amanhã eu devo começar. Eu tô até segurando um pouco, porque eu queria ler o 1, 2 e o 3 assim logo próximo, né? E eu não tenho ainda o 2 e o 3. Então, cara, você vê como é que uma coisa puxa a outra. Eu comecei aqui no Tartarugas Ninja, que me introduziu ao universo dos Tartarugas Ninja, que eu quero continuar. Essa temática de ninja, de arte marcial e tal, me levou a ler a biografia não, mas é como se fosse uma biografia do Musashi em mangá, né? É um recorte bem legal, né? Ele nasceu ali, acho que em 1584, uma parada ali, 1580 e tanto, e morreu em 1600 e pouco, 60 e poucos anos. E aqui não cobre muito as guerras, as batalhas que ele foi lutar, né? Passa mais, cita aqui, fala onde é que estava, o que aconteceu, onde ele estava, mas aqui cita mais a questão dele pessoal, desde criança até a morte dele, e os duelos dele pessoais, esse aqui mostra bem. E aí esse puxou esse, que puxou o Vagabond, que eu lendo e gostando, e é muito provável que isso aconteça, eu meto a cara nisso aqui, e a leitura do próximo, vou botar até a imagem aí da coleção aí dos 3 livros do Musashi, que juntando tem 1.800 páginas aí, então mais de 500 páginas por volume, né? E que eu vou ler, tudo der certo, vou começar a ler esse ano aí, eu tenho certeza que eu vou mergulhar naquela leitura com a mesma vontade que eu li aí há, sei lá, 20 anos atrás, cara, que eu lia pra caralho, sem parar, 22 anos atrás, que eu lia muito. Então, como é que uma leitura puxa a outra? Cara, isso é muito interessante, velho, isso é muito interessante. E aqui, o Márcio me falou que cobre mais uma parte filosófica do Musashi, mas vai acompanhando, ele falou, ó, a arte é muito mais foda. Esse aqui, o mangaka é o Takehiko Inoue. Takehiko Inoue. Aí, ó. Lançado aqui pela Panini.
Cara, isso é muito legal. Como é que uma leitura que às vezes a gente não dá nada, que foi o caso desse Tartaruga Ninja, te leva para um mundo, te joga lá para um universo que você vai se aprofundando e que, assim, provavelmente, já está concretizado isso, está aumentando a minha vontade de ler e a minha disposição diária de ler, né? Eu faço até um controle da minha leitura diária lá, quanto tempo eu leio por dia, uma média de 4, 5 horas por semana. E isso tem aumentado desde que eu peguei o Tartaruga Ninja para ler, que me levou ao Musashi aqui, do Shotaro Ishinomori, e que vai passar aqui pro Vagabond do Takehiko Inoue, e que vai finalizar não, porque nada disso tem fim, vai continuar lá no livro do Musashi mesmo, né? Ele escreveu a obra sobre ele. Cara, isso é muito legal. Então, que presente que é tudo isso aqui. E eu agradeço muito aí aos céus, as energias positivas, por me manter aqui nessa leitura, nesse ritmo. E fica uma dica aí pra você, cara. Às vezes um personagem que você ignora, que é o caso que eu faria disso aqui, pode ser uma grande descoberta pra você. E torço para que você aí do outro lado também seja pego numa vontade incansável, esse fogo. Para que você possa ler mais, tenha mais voracidade nessa leitura. Seu leão, sua leoa. Ai, o vídeo quase acabando, não tem como sair sério, meu. É impressionante. Muito bom bater esse papo com vocês aí, muito legal. Me dá um feedback aí, fala o que vocês acharam. Se vocês já leram, se gosta, se já leram, conheciam. E se conheciam também, me dá aí um feedback, me fala pra gente trocar mais ideia. Tudo bem? A gente se vê em breve. Não esquece que você tá aqui, porque aqui adulto também brinca.